Ouça-me. Quando nós oramos o Pai Nosso, devemos estar preparados para ouvir uma resposta de Jesus, mais ou menos assim: Filho meu que estás na terra, preocupado, confuso, desorientado, solitário, triste, angustiado, eu conheço perfeitamente teu nome e o pronuncio abençoando-te, porque te amo. Não estás abandonado, porque eu habito em ti. Juntos construiremos este reino, do qual serás meu herdeiro. Desejo que sempre faças minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deves com certeza saber que contas comigo sempre, porque nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que sempre o compartilhes com teu próximo, com teus irmãos. Deves também saber que sempre perdoo todas tuas ofensas, antes, inclusive, que as cometas, ainda sabendo que as farás. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Desejo que não caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão e sempre confie em mim, e eu te libertarei do mal. Eu te amo desde o início de teus dias e te amarei até o fim dos tempos. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me, que genial, hein? Se você colocar sempre o que é necessário para a vida no lugar certo. E o que não for também, vamos lá. Nós todos temos que fazer escolhas para ocupar com inteligência o nosso tempo e realizar coisas no prazo que a vida permite. Nossa, como isso é difícil. Conta-se que um turista foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um sábio mundialmente famoso. O turista ficou surpreso ao ver que ele morava num quartinho muito simples, despojado, com apenas uma cama, uma mesa e um banco. "Onde estão seus móveis?" perguntou o turista. E o sábio devolveu a pergunta: "E onde estão os seus móveis, rapaz?" "Os meus? Mas eu estou aqui só de passagem." "Eu também", concluiu o sábio. "A vida na terra, meu filho, é somente uma passagem. As pessoas acham que precisam, mas na verdade viveriam com muito menos coisas." A primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, ensina: "Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Você
assim como eu, cresce, eu tenho certeza, quando enfrenta as dificuldades, suportando as turbulências, pulando os espinhos, driblando os problemas, feito um craque de futebol no meio do campo. Cada momento, um mais difícil que o outro, muitos, enfileirados na história de sua vida. Mas você ultrapassou todos eles, não é? Com seu sonho inigualável, não foi? Já que não era possível ingerir tanta coisa amarga, de cada limão você fez uma limonada e tomou com toda a satisfação. Paulo, em Colossenses 1, versos 24 a 27, diz: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me, o que você sabe a respeito do profeta Isaías? Ele viveu por volta de 700 anos antes de Cristo. Isaías, que significa Yahvé salva, exerceu o ministério no reino de Judá. Podemos afirmar que Isaías é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias ao mundo. Que bela profecia! Ele descreve Jesus ao mesmo tempo como um servo sofredor que morreria pelos pecados da humanidade e como um príncipe soberano que governaria com justiça. Isaías fala das graças que recebem todos os que confiam no Senhor, no capítulo 40, versos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ouviu? Isaías trabalhou para Deus a vida inteira. Sempre confiou no Senhor. Vamos fazer como ele. Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me. Sabe que muita gente só dorme à base de remédios. E o pior é que às vezes não tem como evitar. Remédios para dormir quase sempre têm contraindicação. Só devem ser usados com orientação médica, porque eles podem aumentar o cansaço e prejudicar o desempenho normal em qualquer atividade. Preocupado, você acorda e não consegue mais pregar os olhos. Na noite seguinte, ainda preocupado com o problema, não consegue dormir. O sono não vem. Agora o cansaço começa a tomar conta do corpo, a preocupar. E a solução, lamentavelmente, vai recair no uso de calmantes, que se compra à vontade. Mas os remédios nem sempre representam a melhor saída. Isso porque a insônia pode ter sido originada por um outro problema, e o uso de tal medicação poderá encobrir doenças muito mais sérias. Os riscos não terminam aí. A possibilidade de dependência desse tipo de droga é quase certa. E em pouco tempo podem ocorrer alterações no sistema hormonal e até perda de memória. Diz o Salmo 127, verso 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ouviu? Que Ele nos dê a sua bênção. Se você deseja crescer em espírito, não seja invejoso. Admire os outros, vibre com o sucesso alheio. Ocupe seu tempo desenvolvendo suas habilidades e seu talento. Não acumule fracassos, e sim experiências. Tire proveito dos seus problemas e não se deixe abater por eles. Tenha fé e energia. Acredite. Romanos 12, verso 8 diz: se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eis o que diz o Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Ouviu? Entregue-se a Deus de todo o coração. Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me. Quando perdoamos alguém, o que não significa ter que voltar a conviver com tal pessoa, quem sente o alívio somos nós mesmos. Só Deus é que pode perdoar os nossos pecados, embora o homem diga que o Senhor está sempre pronto a usar da sua misericórdia para conosco. O perdão não pode ser comprado com nenhuma riqueza e nem vai nos livrar da morte. Em Provérbios, capítulo 11, verso 4, está escrito: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Mas também lembremos que Jesus, abandonado, esquecido pelos amigos e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, experimentou um profundo sofrimento físico e mental. Ao perdoar, ele não somente estava praticando a teoria de sua pregação, ele estava também aliviando a sua própria dor. Sabe por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. Ouviu? O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor e o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro numa boa, aí sim, você se liberta. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Você gosta de ler os provérbios? Eu também. Veja só o que está escrito no capítulo 27, versos 1 e 2. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Ouviu? Agora vamos falar com o Pai. Oh Deus, não consintas que eu seja o carrasco, aquele que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar o aplauso dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se eu prosperar, não permitas que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus adversários com mais severidade do que a mim mesmo. Não deixes eu ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido, e nem pelo desespero, quando derrotado. Lembra-me, Senhor, que a experiência de uma queda pode me levar a uma visão diferente do mundo. Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me, você já percebeu também como essa vida conturbada e cheia de responsabilidades vem nos afastando daqueles sentimentos puros da nossa infância, não é mesmo? Que saudade! Eram sentimentos inocentes, espontâneos. No entanto, sem perceber, a gente foi ficando longe dessas coisas boas. Ser sério não é ser carrancudo. Ser responsável não é deixar de ser alegre. Jesus amava as crianças e com elas nos ensinou brilhantes lições. Em Mateus, capítulo 18, verso 4, Jesus diz: Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ouviu? Precisamos contemplar a beleza das coisas. É bom ser adulto, mas continuar a ser como criança nos braços de Deus. Quero crescer e ser sempre criança. Quero ter responsabilidade sem me preocupar com a idade. Quero ter compromisso sem deixar de viver com Cristo, em Cristo e por Cristo, o nosso melhor amigo. Quero realizar os desejos de Deus em mim, amar os segredos do Senhor para a minha vida. Enfim, quero crescer com Jesus, viver para o meu amado Senhor e Mestre. Quero ser assim, criança por dentro, com o coração puro, agradecido e sedento do amor de Deus. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me, sabe que nem tudo que vai para o lixo é lixo? Mais de 50% dele pode ser reutilizado ou reciclado. Precisamos transformar a nossa consciência. E logo, porque estamos comprometendo a vida do planeta. Em Romanos 8, verso 22, está escrito: Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E diz nos versos 13 a 17: Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me. Você acredita em amor à primeira vista? Muita gente defende essa ideia. Porém, cá entre nós, mesmo que não seja à primeira vista, o importante é encontrar o amor, não é? Mas isso depende, além de você, também de tudo que já viveu anteriormente na sua família, com seu pai e sua mãe. A educação harmônica educa filhos equilibrados emocionalmente, com autoaceitação, estima e serenidade. Com seus pais, você teve modelos de comportamentos. Você foi capaz de perceber a riqueza da confiança, doação de si, renúncia, amor total e fiel. A primeira carta aos Coríntios 2, versos 14 e 15 diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Ouviu? Deus quer refazer sua história, curar você e sua família no Espírito Santo. Deus quer fazer de você uma nova criatura para um mundo novo. Você é semente de uma nova geração. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Sabe, aquele dia em que nos acontece justamente o que não podia acontecer? Eu conheço bem esses dias, em que o modo mais rápido de se encontrar uma coisa é procurar outra. Você já viu? E aí, claro, você encontra aquilo que não está procurando. E, conforme for, ainda vai dar graças a Deus. Então, é a vida. Também acontece com o telefone. Quando ligam, se você tem caneta, não tem papel. Se tiver papel, não tem caneta. Se tiver os dois, daí ninguém liga. Quando você chama um número de telefone errado, ele nunca está ocupado. Mas ligue para sua casa para ver. No meio disso tudo, precisamos lembrar que a nossa vida tem um propósito e aceitar que Deus fique no controle dela. Porque a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Provérbios 3, versos 5 a 6 ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele vai mostrar a você o caminho certo. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Bem no fundo, lá no seu coração. O que você pensa da preguiça?
Não podemos julgar, muito menos condenar uma pessoa preguiçosa. Mas alguém já disse: a preguiça consome todas as virtudes. Ela tem origem numa sensação que faz a gente perder tempo, deixar de realizar coisas mais importantes e até de tomar boas atitudes. A característica básica da preguiça pode ser encontrada em pessoas que frequentemente adiam compromissos, decisões, projetos, mudanças ou até simples afazeres rotineiros. Isso compromete o resultado com a justificativa de que não houve tempo ou que irá realizar outro dia, mas que, na verdade, tentam ocultar uma insegurança exagerada em sua própria capacidade de agir. Utilizam-se do desânimo, esquecimento, como estratégia para fugir da necessidade de arregaçar as mangas. É como se ficassem imobilizadas perante a vida. Provérbios 12, verso 24 ensina: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Em Provérbios 21, verso 25, comprovamos: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ouviu? A preguiça alimenta-se de velhas desculpas. É muito cedo, é muito tarde, estou muito cansado. Ou eu mereço esta folga. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me, você, eu, todos nós, a qualquer momento, podemos comprometer nosso testemunho de fé em Jesus. Quer ver como isso acontece? Quando não conseguimos controlar os ânimos numa discussão, quando ficamos calados, ouvindo conceitos e doutrinas anticristãs, ou quando caímos na tentação do dinheiro fácil. São comportamentos que comprometem nosso testemunho de Jesus. Isaías 55, versos 9 a 11 comprova: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve descem dos céus e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ouviu? Não podemos ter medo, nem vergonha de defender as razões de nossa fé, onde quer que seja. Não esqueça, a fé remove montanhas. Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me, eu desejo compartilhar essa história com você e depois aprofundar o sentido desta mensagem com a palavra de Deus. Sócrates era um filósofo muito reconhecido. Certo dia, ele foi procurado por um amigo que disse: "Sabe o que acabo de ouvir sobre um de seus alunos?" "Ah, um momento", disse Sócrates. "Antes de me dizer, gostaria que você respondesse 3 perguntas. Primeira, você sabe se é verdade o que vai me dizer?" "Bem, não, eu acabo de saber disso há pouco tempo." "Ah, bom, então vamos à segunda pergunta. Falemos da bondade. Vai me dizer algo de bom sobre ele?" "Não." "Pelo contrário?" "Então", disse Sócrates, "você quer me contar algo de ruim que não sabe se é verdade?" "Mas vamos lá, ainda resta a terceira pergunta. É sobre a utilidade. O que você quer me contar vai ser útil?" Acho que não muito." "Ah, meu amigo, se o que você quer me contar pode não ser verdade, pode não ser bom e pode não ser útil, para que me contar?" Pedro nos aconselha contra o mau uso da língua, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de palavras enganosas. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me, eu depositei bênçãos e amor em sua conta. Use com fartura, em abundância, tá bom? A senha é Jesus. Mas, olha só, guarde bem, porque se você perder a senha, você perde tudo. Que seus problemas sejam menores, suas bênçãos ainda maiores e sua felicidade incomparável. Tomara que você esteja também me desejando isso tudo, porque eu também necessito de bênçãos para continuar gravando mensagens como esta. Salmo 62, versos 5 a 9. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Ouviu? Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me,
Se você alguma vez sentir que Deus não pode usar você para nada, lembre-se: Abraão era velho demais. Noé, um bêbado. Isaac era medroso. Jacó, veja na Bíblia, era um mentiroso. E Léia era considerada feia. José, um escravo no Egito. Moisés era gago, incapaz de falar em público. Gideão teve dúvidas que Deus o teria escolhido. Lembra de Sansão? Ele tinha cabelos compridos e era adúltero. Jeremias e Timóteo eram jovens demais. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Elias era suicida. Isaías pregava nu. Jonas fugiu de Deus. Raabe era uma prostituta. Jó foi à falência e perdeu a saúde. João Batista era uma figura excêntrica e até comia insetos. Maria Madalena foi possuída por 7 demônios. Noemi era uma viúva desamparada. Paulo era religioso demais, fanático. Pedro negou Cristo. Os discípulos adormeceram enquanto oravam. Marta era agitadíssima e invertia as prioridades. A mulher samaritana era divorciada mais do que uma vez. E Zaqueu era pequeno demais. Timóteo tinha uma úlcera e Lázaro estava morto. Ouviu? Aceite suas limitações. Deus quer usar você para fazer a obra. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Se você quer mesmo levar a mensagem de Deus por onde passar, entenda que Ele espera frutos espirituais, não tolices inventadas por grupos humanos. Para a felicidade não existe chave. A porta está sempre aberta. O silêncio é geralmente mal interpretado, mas tem eficácia. Faça a matemática do céu, calcule suas bênçãos. Tem fé aquele que tem a habilidade de nunca entrar em pânico. Se você ora, não se preocupe. Igual uma criança de Deus, a oração é como ligar para casa todos os dias. As coisas mais importantes na sua casa e no seu trabalho são as pessoas. Quando estamos enrolados com nossos problemas, precisamos ficar bem calmos. Deus quer que sejamos tranquilos para que Ele nos livre do mal. A mágoa é uma coisa muito pesada para carregar. Perdoe sempre. Trate melhor do que o necessário todo aquele que você souber que está enfrentando algum tipo de batalha. Viva simplesmente. Ame com generosidade, fale com gentileza e ame a Deus sobre todas as coisas. Provérbios 30, verso 4, diz: Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Seu nome é Jesus. Que o Senhor nos dê a sua bênção.
Ouça-me, com muita emoção, eu transmito para você estas palavras do apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 2 a 10. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma para vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve ficar contente quando estiver em elevada posição. E o rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Ouviu? Até a lei humana diz que todos são iguais. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Ouça-me. Sabe, eu também concordo com isso. Quem disse tem toda a razão. Os amigos são anjos que Deus coloca em nosso caminho. Em minha imaginação, fico pensando que Deus criou o homem e a mulher num dia de sol, lindo, radiante, para viverem juntos em amor. Ele criou tudo perfeito neles, 2 moldes específicos para que um completasse o outro. Mas Deus viu que, apesar de tanta beleza, eles teriam horas de dor e sofrimento. Então criou anjos em forma de pessoas e colocou-as no mundo para que frutificassem também e servissem de amparo. São chamados de amigos, são fraternos e companheiros, emitem luz que acende o espírito de todos que os cercam. São olhos de Deus e a mão amiga de todos nós. É justamente por isso que o livro de Provérbios diz que certos amigos são fundamentais, mais preciosos que um irmão. E Jesus também, depois de conhecer e conviver com os apóstolos, disse no Evangelho: já não chamo vocês de servos, mas de amigos. E em João 15, verso 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ouviu? Tão bom quanto ter amigos é ser amigo. Que o Senhor nos dê a sua bênção.